Viva Melhor. Dica da nutricionista. Conosco aqui nos estúdios da Rádio Noesc FM, Franciele Calef, nossa nutricionista. Tudo bem, Franciele? Tudo bem, Fernanda? Tudo certo. Qual é a dica que você traz nesta segunda-feira? Segunda-feira é um ótimo dia, né? Depois de um final de semana onde normalmente as pessoas exageram um pouquinho, saem da sua dieta, você traz alguma dica sempre super legal. Qual é a dica de hoje? Sim, hoje, Fernanda, eu tô voltando nesse final de semana de um congresso de nutrição que teve, bem importante, principalmente para a área de estética, e eu trouxe um assunto que foi muito comentado entre os congressistas, que é o uso de açúcar. Uso aumentado de açúcar na população brasileira. Olha, isso é bem comum, né? Sim, sim. E o açúcar, ele é extremamente danoso para o organismo, né? Por quê, Então, Franciele? o açúcar, na verdade, ele causa no organismo muita inflamação, ele estimula o sobrepeso, estimula o acúmulo de gordura localizada. Ele está relacionado com muita doença crônica não transmissível, então obesidade, sobrepeso, diabetes, colesterol tem relação também, triglicerídeos aumentado, síndrome metabólica, aumento da resistência insulínica. São inúmeras os malefícios ou o risco que o açúcar aumenta para desenvolvimento de doença. né? E qual é a dica? Existe uma forma, claro, de substituir esse açúcar todo, né? Sim, sim, vão ter várias dicas. Eu queria antes citar um pouquinho assim do que está acontecendo, como que aumentou esse açúcar na população brasileira. Ótimo. Hoje o Brasil é um dos maiores consumidores de açúcar, então é espantoso o consumo de açúcar nos dias de hoje. A população brasileira, o habitante brasileiro, ele consome em média 51 quilos de açúcar por ano, sendo que a média mundial é de 21 quilos por habitante por ano, então é mais que o dobro, né? E outra coisa importante que aumentou muito o consumo, aumentou 400% o consumo, a ingestão de refrigerante. Principalmente o tipo de refrigerante cola. Né, aumentou num consumo de 3,2 quilos para 6,1. Aumentou em média 92% o consumo de refrigerante. E entre os tipos de açúcares, a gente tem um tipo específico que é a frutose. A frutose, né, entre os açúcares tem frutose, tem glicose, mas a frutose ela é um açúcar e ela também está contida em grande quantidade no refrigerante. E percebeu-se um aumento muito grande de sobrepeso na população, né? De sobrepeso e obesidade, e começaram a relacionar isso com o consumo do açúcar e do refrigerante. Mas o que tinha nesses dois elementos? A frutose. Né? E a frutose, ela é muito complicada porque ela é uma substância que ela não precisa da insulina para que aconteça o armazenamento de gordura. Então, ela tem vias metabólicas diferentes do que uma glicose, né, do que outros tipos de açúcar. Então, a frutose é algo que também a gente precisa se preocupar. E em vários alimentos industrializados, tem como ingrediente xarope de glicose, xarope de milho, xarope de guaraná, que são altíssimos em açúcar, em frutose. Né? Então, a gente tem que diminuir o consumo de alimentos industrializados que contenham esse tipo de açúcar. Então, não é só estar escrito açúcar. Né? Esses xaropes, por exemplo, são péssimos. É o que você nos falava semana passada, né? Olhar sempre o rótulo, o que contém, quais são os ingredientes. Sim, sempre tem que ter. Sempre tem que olhar, tem que aprender a ler os ingredientes no rótulo, não ir só pelo que ele está dizendo, é sem açúcar, sem isso, sem aquilo, e o que tem por trás. Né? Ah, o produto é sem açúcar, e por que ele é docinho, então? Exato. Né? O padrão alimentar brasileiro, ele não é um tipo de padrão alimentar bom, que estimula a saúde. Né? O padrão alimentar ocidental, ele é um tipo de alimentação que tem um aumento de gordura, né? A gente consome muita gordura, consome muito açúcar, consome muito industrializado, agrotóxico, conservante, e tem uma alimentação baixa em vitaminas, minerais, fibras. Então, a gente mudar um pouquinho isso já transforma completamente a nossa saúde. E a parte estética também. Tá? O que é bem importante também, sim, né? Claro que sim.
Então, para a gente diminuir a quantidade de açúcar, né? Favorecer mais a saúde, diminuir essa questão de aumentar nosso risco para desenvolver doenças, a gente pode, em primeiro lugar, retirar o açúcar. Então, já começa essa segunda-feira sem açúcar e leva esse hábito para a vida. Dá para diminuir um pouquinho e ir diminuindo gradativamente até eliminar. Pode ser, é uma alternativa também, Legal. Fernanda. Eu já estimulo a não tomar mais. E aí, tira. É uma coisa que no início a gente sente falta, né, do açúcar, do refrigerante, porque no cérebro, o açúcar, quando a gente consome, ele ativa uma área que é a mesma área de quando se ingere drogas, quando se faz o uso de drogas, que é uma área extremamente viciante. Então, o consumo de açúcar é viciante. A gente retirar ele, o organismo pede, e a gente fica naquela ansiedade, aquela vontade, eu preciso de açúcar, por estimular essa região. Então, tira, no começo é mais difícil, mas depois você vai acostumando, o refrigerante não vai mais fazer falta. E aí, uma vez ou outra, quer tomar um golinho, toma, né? Mas retira, pra quê? Ótimo. Então, refri, vamos tirar. Suco de frutas, o que acontece? Suco de frutas tem bastante frutose. Suco de caixinha, suco em pó, é puro açúcar e frutose. Então, isso também é eliminável. Mas, o suco de frutas natural, a gente até pode consumir. Então, uma dica que já foi falado, né, nos programas anteriores, que é sempre que for tomar o suco, fazer com a fruta e com a verdura, para reduzir o teor de glicose e de frutose. Ótimo. Ingerir em lanches, café da manhã, evitar que esse suco seja ingerido durante o almoço, durante o jantar ou à noite, né? Diminuir o consumo de açúcar simples, então açúcar branco refinado nem precisa ter em casa, existem opções melhores, né? Começa a adoçar, diminuir a quantidade, mas preferir um açúcar de melhor qualidade, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, açúcar de coco, que hoje a gente encontra em lojas de produtos naturais, que é o melhor tipo de açúcar, rico em fibra, de baixa carga glicêmica. E também tem a caldinha de agave, né? Mas acho que de todos esses, ainda seria melhor o açúcar de coco. Ótimo. Sem dispensar os outros. Olhar os rótulos, ler os rótulos dos alimentos, ler os ingredientes. Se vê muito xarope de glicose, xarope de milho, xarope de guaraná, nem compra. Então, deixa de lado aquele produto. Deixar um pouco de ingerir alimento industrializado e voltar para o alimento natural, né? É completamente diferente a gente ingerir um produto com laranja, um suco de laranja, do que ingerir a laranja em si. Então, a fruta inteira, íntegra, a gente não precisa deixar de consumir, né? Claro, no máximo 4 frutas por dia. Então, não é a frutose da fruta, que está rica em fibra, rica em minerais, vitaminas. É a frutose adicionada aos ingredientes. Certo. Tá? E cuidar, né, da alimentação. A parte estética está extremamente envolvida com o açúcar. Então, o consumo elevado de açúcar, ele aumenta flacidez, aumenta gordura localizada, aumenta estresse oxidativo no organismo, aumenta a inflamação, celulite, queda de cabelo, unha escamada, estria, tudo a gente pode relacionar com açúcar. Pele envelhecida, o envelhecimento precoce da pele está extremamente relacionada com açúcar. Açúcar e ingestão de água, né? Falta de ingestão de água. Certo. Então, menos açúcar, mais água, mais saúde. Que maravilha! É super simples, né? É só a gente seguir essas regrinhas básicas e adquirir esse hábito, na verdade. É tudo uma questão de hábito mesmo. Claro, e começar, né? Hoje eu vou cuidar para diminuir açúcar, eu vou cuidar para ter uma alimentação mais saudável. Então, começa aos pouquinhos a introduzir tudo, que com certeza a gente vai ter uma melhora muito grande na saúde, dentro de casa, para levar para nossa família também. Com certeza. Adorei as dicas. Franciele, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Tipo Exportação ao vivo na UniESC FM. Que bom, Fernanda. Obrigada a vocês. Um grande abraço.